Olá! Nesse vídeo vamos fazer uma comparação entre a série House of Cards britânica e a série House of Cards americana, tentando mostrar o quanto uma série dos anos 90 é diferente de uma série de hoje em dia, mesmo que elas estejam narrando a mesma história. Oh, President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. What, me? Oh, no, no, no. As duas séries, e o livro de Michael Gobbs que deu origem a elas, falam sobre a relação entre a classe política e o poder, e como mantê-lo ou disputar por eles se torna mais importante nos bastidores da política que o rumo do país. A House of Cards britânica é mais concentrada. Francis Urquhart demora 4 episódios de mais ou menos 1 hora para assumir a liderança do parlamento inglês, enquanto Francis Underwood demora 2 temporadas de 12 episódios para assumir uma posição narrativamente equivalente, a de presidente dos Estados Unidos. A série americana tem mais de 10 horas a mais de desenvolvimento da história, só para ter uma ideia. A série da BBC parece estar mais comprometida com a história principal, que mostra como o líder da bancada parlamentar, através de seus próprios meios imorais e obscuros, ascende à posição de primeiro-ministro. A série da Netflix também está comprometida a mostrar a ascensão de Frank à presidência, mas além disso, ela desenvolve outras personagens e histórias secundárias. Permite que você, espectador, se envolva pessoalmente. As personagens da série americana são muito mais carismáticas, o que faz com que você, espectador, torça por elas, independente delas serem boazinhas ou não, ou ainda protagonistas ou não. Além disso, a própria dificuldade do feito das protagonistas de ambas as séries, dados seus diferentes contextos, influenciam no seu tempo de tela. Em outras palavras, leva menos tempo de tela para dar um golpe no parlamento inglês do que na presidência dos Estados Unidos. A House of Cards britânica foi exibida pela BBC, enquanto a americana foi exibida pela Netflix. A BBC é uma TV pública, o que significa que ela é financiada pelo Estado, diferente da Netflix, que cobra mensalmente pelo acesso ao seu acervo. A Netflix, antes de tudo, é uma empresa que disponibiliza conteúdo via streaming e que deseja que você veja séries o dia todo e continue pagando sua mensalidade. A BBC é um canal de TV público que não tem compromisso com o Ibope, só com o peso cultural que uma história pode ter para seu público enquanto nação. Não temos a intenção de dizer que uma série é melhor que a outra. Em cultura, isso não existe. Mas esse detalhe faz diferença na série que assistimos, mesmo que as duas estejam narrando a mesma história. Esse é só um dos aspectos. Identificamos diferenças de 3 tipos: de formato, de estética e de temática. Mas vamos começar pelo básico: o enredo. Uma série se passa nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Uma é uma democracia e outra é uma monarquia parlamentar. Na série britânica, Francis Urquhart faz parte do Partido Conservador, assim como no livro. Já na americana, Frank Underwood faz parte do Partido Democrata. Urquhart, após ter suas sugestões para o governo preteridas, se utiliza das informações que seu cargo de líder da bancada parlamentar lhe concedem e da ajuda da jornalista Matthew para manipular e difamar a imagem do atual primeiro-ministro Henry Coleridge. Quando as falsas acusações explodem na mídia e Henry é obrigado a renunciar, Francis faz diversas tramóias para difamar seus concorrentes e acaba sendo a única opção viável para assumir o cargo. Underwood tem uma jornada similar. Ele é congressista democrata do estado da Carolina do Norte. Logo após garantir a eleição de Garrett Walker, diferente do que espera, lhe é negada a posse do cargo de secretário de Estado. I'm going to stop you there. We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. Frank então inicia um longo processo para conseguir peões dentro do governo, para que a longo prazo ele assuma a presidência dos Estados Unidos. A jornalista Zoe Barnes, que divulga notícias para difamar seus concorrentes, Peter Russo, um perturbado congressista do estado da Pensilvânia, Catherine Duran, senadora que acaba assumindo o cargo de secretária do Estado, entre outros. Uma das principais diferenças entre as duas séries se dá devido ao veículo que as transmite. A série britânica foi desenvolvida para a televisão, pensada para ser transmitida em episódios que seriam vistos separadamente e com alguma abertura para intervalos.
Já a série americana foi desenvolvida para ser transmitida via streaming, ou seja, feita para ser flexível diante da experiência que o espectador escolher. Ele pode ver os episódios separadamente, ou assistir tudo de uma vez, como um grande filme, o chamado binge watching. O espectador escolhe quando pausar segundo sua necessidade. Não existe na série americana a preocupação de criar momentos de gancho, por exemplo. Esse detalhe faz diferença em diversos aspectos do que assistimos, inclusive no roteiro. Um bom exemplo é pensar na morte de Matthew em comparação com a morte de Zoe. Na série britânica, a morte de Matthew é o clímax, e acontece bem no final da série, tal qual um roteiro mais tradicional. Já na série da Netflix, ela acontece no primeiro episódio da segunda temporada, uma articulação muito contemporânea, e que trata a temporada como um grande episódio de uma história. Se tornou comum nas séries contemporâneas não resolver todos os conflitos iniciados na temporada, ou seja, contar com uma segunda temporada para resolver a trama. Em ambas as séries, a personagem da jornalista ambiciosa é uma força que age contra os planos de Francis. Sendo assim, a questão de Zoe na série americana, essencial para o desenvolvimento da história principal, postergada para o início da segunda temporada, é algo muito mais plausível e possível no contexto das séries atuais. As duas séries têm estéticas muito diferentes. É interessante lembrar que não só as séries mudaram nesses 20 anos entre uma House of Cards e outra, mas o mundo o qual elas representam também. Francis Urquhart vai disfarçado no banco fazer transações no nome de Charles Collingridge, algo impensável e quase ridículo nos tempos de hoje. A House of Cards americana transmite uma sensação de requinte e glamour, como se as crueldades políticas se escondessem por trás de uma casca de beleza. Artificial, sim, porém ideal. Muito diferente da série britânica, onde a aparência dos atores corresponde muito mais à dos integrantes de um parlamento. Basta comparar as escolhas de arte, figurino e casting das duas séries. A House of Cards britânica se utiliza de recursos típicos de uma série televisiva de sua época, como os bordões, que são frases ou gestos típicos de uma determinada personagem, feito para que, ao se repetir, persista na memória do espectador e o aproxime da personagem. Por exemplo, sempre que Frances Urquhart cede informações sigilosas a Matthew e ela precisa de uma confirmação, para não se comprometer, ele apenas diz: You might think that, Matty. I couldn't possibly comment. Francis Underwood diz a frase característica apenas uma vez. Is it education? You might very well think that. I couldn't possibly comment. Urquhart a repete pelo menos 3 vezes por episódio. You might think that. I couldn't possibly comment. You might think that. I couldn't possibly comment. You might very well think that. You know I couldn't possibly comment. You might think that, Matty. I'm afraid I couldn't possibly comment. As séries atuais não precisam retomar informações dramáticas com tanta frequência quanto as séries transmitidas apenas na TV tradicional, pois se assiste de maneira diferente. Outras repetições do mesmo gênero acontecem na série britânica. Toda vez que Francis Urquhart acaba de executar um de seus planos, ele cantarola a Cavalgada das Valquírias de Wagner. Conforme a série se desenvolve cada vez mais, a direção dá valor a planos da cidade com a presença de ratos, um símbolo claro da podridão que circula o parlamento. Nos últimos 20 anos, o debate em relação à representação de minorias oprimidas avançou muito, e isso aparece nas duas séries. Uma boa forma de demonstrar isso é reparar em duas personagens femininas nas duas séries. A esposa do protagonista, Claire, ou Elizabeth, e a jornalista, Zoe, ou Matthew. Matthew, assim como Zoe, é uma jornalista esperta com uma relação secreta com alguém na Casa Branca, que garante seus furos de reportagem. Em certo momento na história, ela acaba se tornando um empecilho para os planos de Frank, ou Francis, que acaba por assassiná-la.
We're in the same boat now, Zoe. Take care not to tip it over. I can only save one of us from drowning. A diferença entre as duas é que, enquanto Zoe parece ter mais consciência dos riscos aos quais está se Tell me what submetendo, we're talking about. I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. And what makes you think I don't already have such an arrangement with one of your colleagues? Because if you did, you wouldn't have let me through the door. Matthew parece mais inocente e acredita até o momento de sua morte que o amor que Francis sente por ela é genuíno, sendo inclusive um dos motivos que a impedia de divulgar a verdade sobre suas tramóias à imprensa. Muito diferente de Zoe, que estava pronta para denunciar Frank caso não tivesse sido assassinada antes. Em outras palavras, a série britânica vê a mulher jovem enquanto um ser que, mesmo inteligente e perspicaz, Matthew está sempre driblando a todos no parlamento, está submisso ao amor que foi induzido a acreditar pelo seu daddy. I want to call you Daddy. What? I want to call you Daddy. Também existe outro polo da representação feminina importante, o de Claire ou Elizabeth. É gritante o quão mais desenvolvido é a personagem de Claire, que na série americana ocupa um lugar de importância na trama que rivaliza com o do protagonista. Does that work on anybody? Does what? The push-up bra and the V-neck tee. Well, if it does, I don't know who they are. Na série britânica, no entanto, Elizabeth não é a mulher submissa tradicional. Apesar de ter poucas aparições, a série sempre dá a entender que ela está a par de tudo que acontece, e mais, que sua bênção é fundamental para o protagonista. That woman said she thought I should be Prime Minister. Glamis and Cawdor and King hereafter. I think that you should be Prime Minister. You're twice the man Collingridge is, or ever will be. Ela não é submissa, mas age muito como uma mãe severa, validando as ações do filho pródigo. Durante a série, ela dá carta branca para Francis se tornar mais íntimo de Matthew. And you trust her? Yes. Up to a point. If you wanted to be quite certain of her loyalty, perhaps one night when you're in town and I'm here in the country, well, I should quite understand, Francis. E na cena da morte de O'Neill, ela se faz presente de maneira sutil, porém fundamental. Já Claire Underwood tem uma história própria e bem pronunciada na narrativa, o que é mérito da série americana. I'm livid. Then where is that? I don't see it. What do you want me to do? Scream and yell? Throw a tantrum? I want more than I'm seeing. You're better than this, Francis. Well, I'm sorry, Claire. I am sorry. No, that I won't accept. What? Apologies. My husband doesn't apologize, even to me. A série britânica, de maneira geral, mostra uma sociedade muito mais retrógrada que a atual, não apenas na questão do machismo. Bye. You don't by any chance have an arrangement for leasing her out, do you? Penny Guy, a única personagem negra, é utilizada como objeto sexual em moedas de troca, além de estar o tempo todo submetida a Roger O'Neill, que age segundo os interesses de Francis. O que contrasta com a série americana, que tem personagens negras e parece mais aberta a debater outros temas. Por exemplo, fica indicado na primeira temporada que Francis Underwood teve um relacionamento homossexual, o que é inédito na representação de uma personagem que assume a presidência dos Estados Unidos. Observando as duas séries House of Cards, dá para notar o quanto a narrativa seriada se modificou nesses últimos 20 anos. A televisão como ela era nos anos 90 foi engolida pela internet, e a nova televisão faz distinção entre o que é conteúdo disponível para o consumidor e o que é a Live TV, em outras palavras, a TV tradicional.
E a série se desprende parcialmente da grade de uma programação e se torna uma história independente para ser acessada, como um livro se preferir. E através disso, ela se torna mais parecida com um grande filme ininterrupto e menos com um programa de TV. É impossível assistir as duas séries House of Cards e dizer que assistimos a mesma série. As duas são experiências audiovisuais distintas, mesmo que ambas narrem a mesma história. Mais interessante que isso é observar o que as histórias carregam ao longo do tempo e as discussões que emergem na sociedade através delas. A House of Cards britânica, por exemplo, foi lançada logo depois que o governo de Margaret Thatcher teve seu fim, onde sua história se inicia. A americana foi lançada à frente à proximidade de um processo eleitoral. A ficção nos protege de nossos problemas pessoais, sociais e políticos. Porém, é importante notar que eles sempre são e sempre serão seu assunto central.